Você já foi questionado na sua identidade? Muito bem, o assunto de hoje gira em torno disso. O nosso tema é identidade e nós estamos no 23º dia e eu quero celebrar você que está me acompanhando todo esse tempo e está gostando do que está ouvindo nessa nossa jornada de 40 dias em que a gente busca as coordenadas para uma vida abundante. O assunto de hoje é identidade e o nosso tema, a passagem bíblica é Lucas 4:3. Se tu és o Filho de Deus, transforma estas pedras em pães. Talvez você conheça bem essa passagem bíblica. Ela é muito conhecida porque ela relata um momento em que Jesus, tendo fome depois de jejuar 40 dias e 40 noites, é abordado por Satanás em que ele questiona quem é Jesus depois de Jesus ter sido batizado no Rio Jordão e ao sair da água o Pai ter dito essas palavras: "Este é o meu filho amado em quem me comprazo." O Pai disse: "Este é o meu filho amado em quem me comprazo." O interessante é que no momento de sua fraqueza física, o Senhor Jesus é abordado por Satanás. E nesse momento, Satanás traz à tona a maior necessidade de Jesus naquele momento. Ele está vulnerável, ele está com fome, ele está enfraquecido da carne, e Satanás diz para ele: se você de fato é quem o Pai diz que você é, por que você não transforma essas pedras em pães? Veja bem, o nosso adversário ele é especialista em apertar aquele botãozinho do orgulho que nós temos. Sabe quando você é criança, adolescente, e numa brincadeira com amigos, eles desafiam você dizendo: eu duvido que você faça tal coisa. E nessa "eu duvido que você faça tal coisa", eles colocam em xeque o seu orgulho, eles colocam em xeque a sua natureza, e eles dizem: eu duvido você fazer. Aí você sabe que não é bom, você sabe que não precisa, não tem que provar nada para ninguém, mas você faz porque você não quer ser desafiado. E o adversário, Satanás, acreditou que fazendo aquilo com Jesus daria certo. Então hoje eu quero deixar bem claro para você que o nosso adversário ele é especialista em questionar aquilo que o Pai, Deus, diz a nosso respeito. Ele faz da sua hora de fragilidade um momento melhor para ele questionar quem você é. E talvez você esteja vivendo momentos como esse, em que as coisas não estão indo bem para você e você está ouvindo aquilo que o inimigo está dizendo a seu respeito. Você não é filho de Deus? Por que você está vivendo isso? Você não é crente? Você não vai na igreja? Ele começa a trabalhar para minar a nossa fé, desencorajar-nos de continuar na presença de Deus. Ele busca semear no nosso coração as piores palavras, de forma que a gente seja questionador e esqueça quem realmente somos em Deus. Mas Jesus nos dá uma lição extraordinária, porque mesmo estando com fome depois daquele longo jejum, ele sabia que nada mais importava para ele do que a própria palavra de Deus. Naquele momento, naquelas horas de embate de palavras entre Jesus e Satanás, nós vamos perceber que Jesus pôde vencer o adversário pelo poder da palavra. Então não é o meu esforço, não são meus cargos, não é a minha experiência, quanto tempo eu tenho de crente, mas é o quanto da palavra eu tenho para rebater aquilo que o adversário está tentando fazer contra mim e fazer com que eu peque contra o Senhor meu Deus. Então a palavra de Deus é o que guia Jesus nesse momento, é quando ele diz: nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Então eu pergunto para você, sabendo quem você é, do que é que você vive? Você vive dos resultados do passado? Você vive porque depende de outras pessoas? Você vive porque alguém te confirma diante de outros? Você vive porque você tem
seguidores nas redes sociais. O que é que te motiva? Jesus está dizendo, o homem deve viver da palavra que sai da boca de Deus. Ou seja, o que Deus diz ao nosso respeito é mais importante do que os homens dizem a nosso respeito. O que Deus fala acerca da nossa identidade é o que nós precisamos levar adiante e fazer disso a razão da nossa existência. Portanto, quando você estiver fisicamente fraco, quando você estiver lidando com tantas lutas e adversidades no momento presente, quando a sua carne estiver fraca por conta de enfermidades, quando você estiver mal, para baixo, emocionalmente abalado, fique atento. Esses serão os momentos em que o adversário virá questionar quem você é em Deus. E ele quer que a nossa carne acredite que, uma vez que nós estamos em Deus, nós não podemos e não merecemos passar por tais coisas. Sim, existe esse evangelho hoje que diz que o crente, ele não pode passar por algumas tribulações. O crente não passa por lutas, por escassez, por dificuldades, o que é uma mentira. Se o nosso próprio Senhor foi submetido a tais provações e nós precisamos desenvolver o caráter dele em nós, não seria justo que nós não passássemos por situações semelhantes a que ele passou. O grande diferencial é que a palavra de Deus deve estar abundantemente em nós, porque é ela que vai nos defender, nos proteger das mentiras, das falácias e dos questionamentos do adversário durante os momentos em que nós estivermos vulneráveis. E vulnerabilidade é isso, é aquele momento da nossa caminhada em que a nossa fraqueza está exposta, quando existem elementos da nossa existência, da nossa identidade, das nossas emoções que ficam patentes para o nosso adversário, melhor dizendo, e ele pode ser utilizado daquilo como um elemento para nos derrubar e nos destruir totalmente. Então, é muito importante a gente não perder de vista que a nossa humanidade, ela vai estar sempre procurando nos posicionar para vivermos as soluções daquilo que nós precisamos de com urgência. E se não acontecer com urgência que a gente precisa, a gente se desanima, a gente para, a gente murmura. Mas veja só, Jesus já está no seu limite, 40 dias de jejum. 40 dias de jejum, enfraquecido fisicamente, mas ele não deixou a urgência do momento impedi-lo de viver a plenitude daquilo que ele havia iniciado. Ou seja, nosso adversário vai trabalhar para que nós desistamos no meio do caminho. Nosso adversário vai trabalhar para que a gente não cumpra a missão e o propósito para o qual nós demos os nossos primeiros passos. Então, mesmo Jesus sendo poderoso para transformar pedras em pães, ele sabia que a sua busca deveria ser em relação às coisas espirituais primariamente. Levar a cabo o seu plano, o seu jejum, a sua consagração pessoal era muito mais importante do que saciar a sua fome passageira. Então todos nós temos fomes, todos nós passamos por necessidades, todos nós chegamos no limite diante das adversidades da vida e até mesmo daquelas decisões que a gente toma na busca de agradar a Deus e de sermos fortalecidos no Senhor. Portanto, nesses momentos em que a sua carne é silenciada, em que você coloca de lado seus objetivos, desejos, o adversário vai entrar e ele vai te dar razões pelas quais você não precisa agradar a Deus, não precisa jejuar, não precisa matar a sua carne e porque você precisa buscar conveniência. Então, as nossas urgências temporárias, elas trabalham de forma que nós comprometamos o que somos em Deus e quem somos em Deus. De forma que a gente abra mão da nossa identidade de filhos, como o apóstolo Paulo fala sobre andarmos de forma digna da vocação que fomos chamados, o adversário quer que nós comprometamos a dignidade do nosso chamado e propósito em Cristo Jesus, mas você não pode se permitir. Talvez você esteja assistindo esse vídeo hoje e nesse exato momento você esteja sendo tentado a abrir mão de quem você é em Deus por conta de uma necessidade passageira. Mas o Senhor está dizendo para você nesse dia, mantenha-se firme, atente-se para aquilo que você é e para quem você é em Deus,
para cumprir de forma plena o chamado dele na sua vida. Então, que as coisas terrenas, os impulsos, as vontades, as urgências da sua carne, sejam elas em relação aos impulsos sexuais, sejam elas em relação à necessidade de ter dinheiro e resolver problemas rapidamente, abruptamente, cuidado para que essas coisas não roubem quem você é em Deus. Lembre-se que o adversário vem confrontar as palavras que o Pai disse: "Este é meu filho amado em quem eu tenho prazer." Então, a principal coisa que o inimigo quer destruir é o prazer de Deus em ter você como filho. É o prazer de Deus de olhar para você e dizer: "Este meu filho está avançando. Eu tenho prazer nas tomadas de decisões dele. Eu tenho prazer na caminhada dele e eu vou ser glorificado na vida dele." Jesus não se permitiu comprometer a sua identidade de filho. E você também não pode permitir que isso aconteça. Para cada uma das propostas do adversário, lança-te daqui, curve-se e me adore, ou transforme pedras em pães, Jesus tinha uma resposta, Jesus tinha um posicionamento pela palavra e ele colocou Satanás no seu devido lugar. Então a sua atitude correta, a sua resposta com base na palavra vai fazer com que o adversário bata em retirada e você seja servido adequadamente por Deus, seus anjos, dentro do momento certo que ele tem para você. A Bíblia nos instrui a resistirmos o diabo e ele fugirá de nós, e Jesus nos dá esse exemplo e mostra como fazer. Ele tem atitude, ele tem palavra e ele põe o adversário para correr com todas as suas propostas e falcatruas e maquinações através de palavras que tentam suprir uma necessidade nossa passageira. Portanto, vou terminar por aqui deixando esse conselho para você. Não deixe que as urgências da vida, as necessidades, aquilo que você precisa para agora, como era o fato de Jesus quando ele estava com fome, traga um cancelamento ou cerceie aquilo que você é em Deus. Aquilo que Deus tem para fazer em você, por você e através de você vai acontecer no devido tempo, mas não comprometa aquilo que é sólido, duradouro, permanente de Deus para você por conta de questões que você tem como urgentes nesse momento e precisa de soluções. O adversário vai fazer o seu marketing. O adversário vai trabalhar para que você tenha essa solução imediata para algumas questões, mesmo abrindo mão daquilo que é eterno em Deus. Então se cuide, fique atento às estratégias do diabo e não comprometa a sua identidade em Cristo Jesus. Um grande abraço e até amanhã.